Bom dia, bom dia! Como vocês estão, meninas? Espero que vocês tenham tido uma semana maravilhosa, uma semana muito especial. E hoje sextou, sexta-feira, final de semana chegando. Espero que vocês estejam bem. Estou aqui igual um giraia, tô de pijama ainda. Tá frio pra caramba com Curitiba. Mas vamos que vamos, né? Vamos lá. Vou ajeitar aqui os cabelos. De manhã cedinho, 5h30 da manhã, a gente acorda no giraia, mas depois a gente melhora. E aí, tá tudo bem com vocês? Deixa eu desligar aqui. Tô escutando Flashdance de manhã. Eu gosto dessa música. Vamos dar uma parada aqui. Pronto. Vamos conversar hoje, meninas, sobre progesterona. A gente sempre tá falando do estradiol, né? O estrogênio, mas e a progesterona? Coitadinha dela, né? Quase ninguém fala dela. Vamos falar sobre a importância dela e assim, como que a gente pode melhorar ela no nosso corpo? A progesterona, ela vem lá do nosso colesterol, tá? Então, a gente tem uma cascata hormonal e ela vem dessa cascata aí hormonal que é do nosso colesterol. Então, a gente tem lá o colesterol, daí esse colesterol vai formar a nossa pregnenolona, que é um outro hormônio, e daí ela vai formar a progesterona, que é outro hormônio que faz parte lá do estrogênio. Então a gente tem lá o estrogênio, a progesterona e nós temos a testosterona, que são hormônios fundamentais que interferem em toda a nossa vida quando tá baixa. E aí, quando a gente vai entrando na menopausa, esse hormônio vai abaixando. Os estudos mostram que é o primeiro hormônio que começa a baixar em nós mulheres. E aí depois vem o estrogênio. Então, a progesterona, então existe assim, vamos pensar aqui, sintomas, vários sintomas quando ela tá irregular, quando ela começa a baixar. Então, o que a gente pode perceber aí com a progesterona baixa? Alteração de humor, tá? E quando a gente vai entrando na menopausa, a gente vai ficando mesmo com essa alteração de humor. Perda de libido, isso vai influenciando também a perda de libido, aí a gente vai perdendo. São reclamações que a gente fala assim, nossa, o que tá acontecendo comigo? Insônia. Vocês sabiam que na menopausa o hormônio assim, responsável aí pelo nosso sono é a progesterona? E a progesterona vai caindo, então a gente vai tendo insônia. E o ressecamento vaginal também vai acontecendo com a queda da progesterona. Por isso que a gente fala que esses hormônios, eles são assim, um depende do outro, nem alto nem baixo, tem que estar no equilíbrio. É a orquestra que tem que estar funcionando, ó, afinadinha para que tudo funcione. Dores de cabeça também a gente vai tendo, falta de concentração, aquela coisa assim, nossa, né? A gente se perde no meio do caminho. Fadiga, cansaço também tá ligado com a progesterona. Alteração de peso, a gente começa a perceber, meninas, aquela alteração de peso começa a acontecer aí. Então, como eu falei, a gente tem que pensar na progesterona, ela nem alta e nem baixa. Então, quando a gente pensa assim, ó, quando a gente está entrando na menopausa, existe uma desregulação hormonal e muitas vezes a gente pode ter uma predominância maior de um hormônio e menor de outro. E é muito comum acontecer isso na menopausa. Às vezes a gente tá lá, pega o exame e fala, nossa, a testosterona subiu, ou o estrogênio subiu. É como se eles ficassem meio loucos, assim, né? Não sabe o que tá acontecendo, então dá uma discrepância grande.
Então, como que a gente pode perceber, por exemplo, o excesso da progesterona, tá? Então, muitas vezes o excesso e a falta, os sintomas são meio parecidos, tá? Então, por exemplo, inchaço, cansado, então assim, a gente sente assim uma retenção de líquido muito grande no corpo, diminuição da libido, isso também vai acontecer com excesso, retenção de líquido, né, que eu falei. Deixa eu lembrar mais aqui, a diminuição do libido também ela vai estar presente no excesso, e aquela mulher assim que tem dificuldade em chegar no orgasmo. Ressecamento vaginal também pode acontecer no excesso da progesterona, fadiga, temperatura corporal elevada, então aumenta um pouquinho mais a temperatura. Sabe aquela dor na mama? Então a gente pode sentir assim uma dor, uma sensação de inchaço na mama e dói a mama. Então isso pode ser que eu esteja com um excesso aí de progesterona. Baixa energia, indisposição. Então veja que os sintomas meio que confundem a gente. Então é por isso que é importante sempre estar fazendo exames para a gente ver como é que tá, se ela tá alta ou se ela está baixo. Então é comum aí a gente estar com uma predominância. E se eu estou, por exemplo, os nossos hormônios, assim, eles existem eles têm um desequilíbrio, né? Quando eles estão em desequilíbrio, um alto e um baixo, então a falta, então digamos assim, quando a minha progesterona caiu, ela tá muito baixa, eu vou ficar com uma predominância daí do estrogênio. Então, eu tô tendo esse desequilíbrio, a progesterona caiu, quem que vai estar um pouquinho mais aumentado? É o estrogênio. E a predominância daí do estrogênio, eu começo a ter, por exemplo, mais propensão ao ovário policístico, acnes no rosto, cólicas, síndrome metabólica, sintomas, por exemplo, de TPM, irritabilidade, aquela TPM do cão, sangramento, memória começa a afetar, então eu fico em desequilíbrio. E quando a gente tá nessa transição de menopausa, é muito comum acontecer isso, dar esses desequilíbrios, o estrogênio vai lá nas alturas, a progesterona cai, e aí a gente fica meio perdida, assim, sem saber o que tá acontecendo. Bom dia, Andréia, bom dia. A gente tá falando aqui sobre progesterona, tá? A função dele, quando ele cai, quando ele abaixa, quando ele cai, quando ele abaixa, ó, tô meio dormindo. Quando ele tá diminuído, ou quando ele tá aumentado, tá bom? Então, quando a gente percebe que a progesterona tá baixa, a gente fica com essa predominância estrogênica. E daí a gente fica com esses sintomas aí. E aí, como que a gente vai sentir a falta da progesterona no nosso corpo? Como que será que a gente percebe que, opa, a luzinha vermelha, tá faltando progesterona? A gente fica muito assim, meninas, com esquecimento, a gente fica distraída, comportamento assim... a gente fica com um comportamento autodestrutivo, assim, não se valorizando como pessoa, como mulher. A gente fica muito assim, incerta, sabe aquelas incertezas? Ai, será? Ai, não sei. A gente fica meio nesse sentido. E a progesterona, quando ela tá baixa, com a falta, porque a progesterona ela tem muito assim a necessidade de dar e receber. Tá? Então aquela coisa de dar e receber fica muito eminente. Às vezes a gente fica numa agressão, numa agressividade mais na defensiva, diminuição na elaboração dos pensamentos. Então a gente fica, sabe quando você quer montar um pensamento ou explicar alguma coisa, mas a gente perde o fio da meada, a gente não consegue fazer as conexões desse pensamento. E também é muito comum depressão e a irritabilidade. Então a gente fica assim com muito mais propensão à irritabilidade. O inchaço também vai acontecer na falta da progesterona. Então eu vou reter mais líquido. Então vocês vejam
vejo que tanto o excesso da progesterona quanto a falta vai dar retenção de líquido. Então, como eu falei, tudo tem que estar no seu equilíbrio, nem alto nem baixo. A pele, ela fica assim mais opaca, fica com uma fadiga, com esquecimento, isso é muito comum, aumento de peso, aquele desejo de comida, né? Então a gente fica procurando ali a comida, aquela vontade de comer alguma coisa. A gente perde também o nosso odor natural feminino, o nosso cheiro, né? O cheiro, como é que eu ia falar para vocês? Ai, da loba, né? Aquele cheiro que atrai os homens, né? A gente perde esse cheiro, né? Atitude pacificadora, a gente fica muito pacífica, sabe? Assim, aquela coisa. A gente não vai, não luta, não batalha pelas coisas que a gente quer. A gente fica lá e tudo certo, tudo certo. E quando ela está com associação, por exemplo, digamos que eu fiz lá meu exame e a progesterona está baixa e a prolactina também está baixa. Então, as duas coisas baixas acaba, meninas, com o desejo sexual. Aquela coisa assim que você fala assim, mas nem vê homem na frente. Acaba com o desejo, né? Então, por isso que é importante a gente sempre estar fazendo exames para a gente ver como que está, né? Porque, como eu falei, esses hormônios, eles andam... É a orquestra, né? Imagine a orquestra desafinada, a orquestra, o maestro falando uma coisa, fazendo uma coisa e os músicos fazendo outro. Então, imagina a bagunça. Então, os hormônios, eles são essa orquestra afinada. Então, eles têm que estar tudo falando, o maestro olhou, os músicos já sabem o que está acontecendo, tem que estar tudo em sintonia. Então, quando começa a dar essas discrepâncias, essas bagunças no meio do caminho, o corpo começa a se perder, e aí começa a vir esses sintomas aí. Então, a mulher progesterona, que existe assim, tem perfis, né, de nós mulheres. Então, tem mulheres que têm perfil de estrogênica, ela tem já um estrogênio mais elevado. E tem outras mulheres que têm um perfil progesterona. Isso são perfil, mas não significa que ele tem que estar lá e o outro lá, né? Mas a sexta-feira passada a gente falou dessa mulher com perfil estrogênica, né? Então, a mulher progesterona, ela tem, por exemplo, ela tem mais o investimento dela na família, na formação da família, do grupo. Então ela é muito assim, voltada a isso. A estrogênica já não, a estrogênica ela tá preocupada com ela quer fazer acontecer, né? E a progesterona, a mulher progesterona, ela tem a maternidade como meta, então ela é mais família, ela é maternidade, ela é filho, ela é cooperadora, é um dos principais valores dessa mulher. Ela tá ali, ela ajuda, ela quer. A imagem social dela como mãe, né, é muito importante. Ela gosta de sentir ali na sua prole, com seus filhos, a sua casa. Sua principal a fonte aí de sofrimento, por exemplo, é uma ameaça à família, né? Não mexa na minha família. Ela ama intensamente, ela adora ser amada, sabe? Essa mulher bem família, que ela se preocupa com a família e não com ela. Tá? A estrogênica não, a estrogênica ela vai no shopping, ela quer se arrumar, ela é vaidosa, ela é autoridade, ela gosta de mandar, ela gosta de fazer. A mulher progesterona, ela tipo assim, ela gosta até do marido que mande ela, que dê as ordens, que empurre ela, porque ela é muito assim de família.
E aí, ela é aquela mulher mais conservadora. Ela compartilha, ela ouve muito, expõe pouco a sua vida, mas ela ouve. Ela pode aceitar sexo sem orgasmo. Ai, dá tudo certo. O marido fala, foi bom pra você? Foi, amor, foi ótimo. E, no entanto, ela não sentiu nada, né? Mas ela é aquela mulher pacificadora, ela não quer criar problemas com ela, então ela fica ali de boa. Ela pode trocar, por exemplo, sexo por atenção, pelo carinho. Ela busca homens assim dominadores, que dominem ela. Proteção da prole, como eu falei, carinhosa para com seus filhos. Então a mulher com essa predominância progesterona é essa mulher, né? E nós encontramos muitas mulheres assim. E aí, quando essa progesterona ela tá diminuída, né? Então, assim, causas, né, potenciais para diminuir essa progesterona. O que que leva uma progesterona baixa? Então, a gente percebe que essa mulher, então, quando a gente tem lá os nossos hormônios, essa orquestra aí, bom dia, Eli, tudo bem? Tô aqui, ó, se precisar de ajuda, me fala, tá? Hoje é o dia que a Eli vai fazer um monte de comidinha gostosa. Louca para experimentar, Eli. Então, meninas, o que que acontece aí, né? Então, assim, o que que leva essa progesterona ficar baixa? Então, lá, quando a gente tá lá na fase, né, de menstruação, de tudo acontecendo, como eu falei, a gente tem essas predominâncias. E o ideal é que tenha esse equilíbrio dos hormônios, que nem lá em cima e nem lá embaixo, tem um equilíbrio. Mas, muitas vezes, a gente tá fazendo coisas que fazem com que diminua esses hormônios. Então, toda vez que diminui um, outro vai aumentar, né? Então vai aumentar muito. E daí a gente fica com uma predominância naquele hormônio e aí tendo comportamentos daquele. Então, o que que é o ideal? É ter o equilíbrio. Ah, eu gostar da minha família e cuidar, sim, mas eu também tenho que me colocar em primeiro lugar. Eu também tenho que me cuidar, eu também tenho que fazer as coisas, eu tenho que, né? Então, ter esse equilíbrio dos dois hormônios. E o que que faz diminuir essa progesterona aí muito, né? Então, assim, aumento de gordura na dieta. Então, aquela pessoa que gosta de gordura. Mas eu não tô falando, meninas, da gordura boa, da castanha, da nozes, do azeite. Não, é aquela gordura ruim, aquela fritura, alimentos processados. Eu vivo comendo frituras, né? Aquela gordura ruim. Então, esse excesso de gordura na dieta vai fazer com que a progesterona caia. E daí eu tenha esses sintomas aí ruins. Diminuição de fibra na dieta também. Então, aquela pessoa que não come fibra. O que é fibra, Catarina? Aveia, chia, psyllium, linhaça. As frutas têm fibra, os vegetais têm fibras, né? Então, essa diminuição de fibras na dieta também pode diminuir a nossa progesterona. Diminuição da vitamina A. Então, a vitamina A ela é importante aí para várias coisas. E ela tem uma ligação aí com a nossa progesterona. Então, por exemplo, os alimentos, aonde que a gente vai encontrar a vitamina A? Nos alimentos que tenha gordura boa, né? Vai ter, por exemplo, em origem animal, no peixe, no frango, na carne, isso vai ter. E nos alimentos, aonde que tem o beta-caroteno, que se transforma em vitamina A, nos alimentos amarelados, né? Então, assim, na abóbora, na batata doce, nos alimentos, né, que tenha a cor alaranjada, aí vai ter. Então, ela vai estar diminuída também quando a gente tem uma diminuição da disponibilidade, né, da biodisponibilidade dos precursores lá do nosso colesterol, porque
ela vem do colesterol. Então, se o nosso colesterol diminui muito, eu não vou ter hormônio. Como é que vai fazer esses hormônios? Não tem, né? Então, o colesterol, meninas, não é legal. Ele tá muito baixo, ele tem que estar nos níveis adequados, né? Quando ele começa a baixar demais, isso vai afetar a minha cascata hormonal. E daí eu começo a ter esse desequilíbrio aí grande. Então, por exemplo, às vezes é muito comum isso. Ah, o colesterol passou de 200, o médico já vai lá e dá simvastatina. Aí, mas não é o ideal, é modular a parte hormonal. Então, se ele cair demais, aí ele vai cair muito. Às vezes eu pego pessoas no consultório com colesterol muito baixinho e aí não tem hormônio. Aí eu começo a ter, imagina a cascata e a bagunça que começa a acontecer. Então, o colesterol, ele é extremamente importante. Então, não é porque tá ali, 201, meu Deus do céu, já tem que tomar. Não, tem que modular os hormônios. Então, o que a gente tem que pensar quando a gente tá com essa progesterona baixa? Diminuição da gordura animal, assim, excessos, né? Aquelas frituras, né? A gordura em si, gordura ruim. Diminuir o excesso de café. O excesso de café faz com que diminua a nossa progesterona. Aquela pessoa que fica tomando cafezinho. Não é aquele café da manhã que eu tomo, né? Não é esse. É o excesso. Aquela pessoa cafezeira, né? Que fica ali tomando o tempo todo café. Então, isso se eu tenho... se eu estou na menopausa, não dá para mim ficar tomando em excesso, porque eu vou ter esse desequilíbrio aí, eu vou ficar com essa diminuição da nossa progesterona. Aí o que acontece? O que é muito comum? Eu não vou dormir, o sono vai pegar, aí eu vou ter outros, vou ficar irritada, eu vou ficar inchada, aquela sensação de inchaço, né, que a gente coloca assim a mão, ó, em forma, né, fica a marca, então isso vai acontecer daí. Dieta, então assim, é importante que eu tenha uma dieta rica em fibras na minha alimentação como um todo. Então eu ter hábito de usar uma chia, uma linhaça, uma aveia distribuído aí na minha alimentação, eu ter frutas na minha alimentação, eu ter alimentos, né, que tenham fibras. Diminuir, né, o excesso do carboidrato. Então, colocar o carboidrato que a gente chama complexo, o carboidrato mais integral, os grãos, né, uma quinoa, um arroz integral, uma batata doce, os vegetais, os legumes, né. Então, assim, colocar esse tipo de carboidrato que a gente fala, o carboidrato bom. E outra coisa importante, meninas, é a disbiose. Então, assim, tratar intestino. Não adianta eu tô fazendo tudo isso, mas o meu intestino não é legal. Então, eu tenho que tratar o intestino, melhorar o ambiente bacteriano dele, dar comidinha para as nossas bactérias do bem, né? Eu tenho que fazer esse intestino funcionar, jogar o lixo todos os dias. Cuidar também e detoxificando, né? Detoxificando e se limpando das químicas, né? Então, por exemplo, eu como muito alimentos processados e tirando, eu uso muito adoçante e tirando, né? Eu uso margarina, trocando. Então, ir fazendo essas trocas, né? Para eu ir me desintoxicando. Eu tomo muito leite, muita farinha branca. Tudo isso intoxica nosso corpo. Então, a gente vai limpando. Fazer atividade física, isso é muito importante para o equilíbrio aí dos nossos hormônios e melhorar o estresse, né? Claro que a gente sabe que não tem como a gente, né, falar assim, não, eu vou ser não vou fugir do estresse, não tenho mais estresse. Então, o estresse, ele tá presente. A gente pode acordar de manhã e acontecer várias coisas. A gente tá, né, vulnerável. Mas tudo vai depender da maneira que eu trato esse estresse, o que eu estou fazendo para melhorar esse estresse, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que buscar, né? Então, tem várias alternativas aí pra gente estar melhorando o estresse, colocar os pés na grama, pisar descalço sei lá, na areia para acalmar, uma respiração
hidratação, dormir melhor, ter rotina no nosso sono, uma boa alimentação, né? Então tudo isso vai ajudar aí nesse estressão nosso, do nosso dia a dia. Então, ir melhorando. E existe também, meninas, várias vitaminas que estão envolvidas aí também quando a gente pensa em regular essa parte aí hormonal. Então, por exemplo, as vitaminas do complexo B, vitamina C, a vitamina A que eu falei para vocês, o cromo, o vanádio, o zinco, o selênio, a gente tem o magnésio número 1, não dá para faltar, o cálcio, a gente tem também um aminoácido que chama-se N-acetilcisteína, que também é interessante para ajudar nessa parte hormonal, óleo de prímula também. Então, assim, são suplementos que a gente pode usar para que a gente vá melhorando o hábito alimentar e vá colocando esses suplementos aí no nosso dia a dia para ir regulando a máquina, né? Porque vocês sabem que a gente é formado de nutriente. Uma vez faltando nutriente, a máquina vai acudir à emergência. A progesterona, ela não é prioridade para o nosso corpo. Ah, caiu? Deixa lá, eu preciso acudir um mal maior aqui. Quando eu estou com a minha alimentação certinha, estou comendo correto, né? Ou se eu estou fazendo um uso de uma suplementação, meu intestino tá legal, eu estou absorvendo tudo, eu estou dormindo. Então, tudo isso fica interessante para o corpo. O corpo começa a trabalhar melhor, né? E aí a gente começa a dar matéria-prima. Então, pintou uma emergência, eu tenho no estoque para acudir todo mundo. É mais ou menos isso que acontece. E aí a gente vai melhorando, né? Então, o que é importante a gente pensar, né? Remover alimentos e bebidas que contêm características alergênicas, né? Então, por exemplo, são alimentos que não fazem bem pra gente. Então, a gente já no nosso dia a dia, a gente já sabe, nossa, eu comi tal alimento, puta, não me caiu bem. Nossa, eu tive dor de cabeça, fiquei cansado, fiquei irritado. Então, e se conhecendo e vendo assim quais alimentos que não são interessantes para você, e tirando essa carga tóxica o tempo todo, né? Então, assim, é importante a gente promover alimentos, né, diários saudáveis na nossa vida, né? E é importante também a gente adequar, né? Não comer, por exemplo, na minha dieta, excesso de carboidrato e cadê a proteína? Cadê a proteína da dieta? Nós, na menopausa, é fundamental ter uma cota maior de proteína e o carboidrato, ele está mais timidamente. Por quê? Porque a gente tem mais facilidade para aumentar peso, né? Porque o corpo muda, a gente vai tendo flacidez, a gente vai tendo um monte de coisa. A gente precisa de aminoácido para os neurotransmissores, para um monte de coisa. Então, essa alimentação é uma alimentação ser rica em alimentos, por exemplo, verdes, vivos, alimentos energizantes, alimentos detoxificantes, por exemplo, brócolis, os vegetais, né? Uma vinagre de maçã, um suco de limão, né? Tudo isso tem essa característica detoxificante. Alimentos, assim, usar os alimentos mais integrais aí, melhorar, por exemplo, as frutas, né? Então, ter uma dieta, assim, com frutas e verduras. Existe, por exemplo, assim, alimentos, temperos, né? Que ajudam bastante também, por exemplo, como o alecrim, como a cúrcuma, como o gengibre. Então, assim, é fantástico. Os oleaginosos, então, por exemplo, a castanha, nozes, amêndoa, é interessante. Os cereais integrais, peixes. E sempre que eu puder usar, dando preferência por um alimento orgânico. Claro que não é sempre que dá, né? Os preços lá em cima, nem sempre dá. Mas, às vezes, eu tenho contato, né? Com um ovo caipira, com alguém que tem uma horta, né? Então, ou às vezes no mercado tá uma promoção legal, né? Então, sempre que der, eu preferi usar o alimento mais orgânico, claro que muito melhor, mais vitaminas, mais minerais, vai tá entrando.
E aí eu tenho que pensar, então, nessa progesterona, né? Como é que eu aumento ela naturalmente? É fazendo tudo isso que eu falei pra vocês, tá? Então, eu vou melhorando os níveis naturalmente. E também existe estudos, né? Que uma coisa que ajuda muito também, quando a progesterona tá muito baixa, eu fazer chá de cúrcuma, tomilho ou orégano, né? Eu posso fazer um chá de outro, ou posso fazer uma misturinha desses chás também. Aumentar a ingestão de alimentos ricos em B6, né? A vitamina B6, ela é uma vitamina muito importante para fazer essa regulação aí do nosso metabolismo. Então, por exemplo, onde tem muito vitamina B6 é no bife de fígado. Vai ter também na banana, vai ter também no salmão, no cacau, né? Então eu posso estar usando esses alimentos no meu dia a dia. Um bom suplemento aí, né? Então eu falei de vários suplementos, mas como eu falei, um suplemento assim top do top, que participa mais de 400 reações bioquímicas no nosso corpo, que a gente não pode deixar ele cair, é o magnésio, né? Então sempre tá, ele vai estar presente ali nos verdes escuros, mas é interessante a gente suplementar, porque a quantidade às vezes da nossa dieta não comporta o quanto a gente precisa do magnésio. E procurar sempre no nosso dia a dia, da nossa alimentação, meninas, colocar mais alimentos, priorizar aí a proteína da dieta, né, bastante. Então, alimentos que ajudam a aumentar, né, então a gente tá falando aí desses, aí a gente tem também as gorduras boas, né, então, por exemplo, amêndoa, avelã, castanhas, nozes, salmão, a carne bovina, aí a gente tem também a banana, a gente tem espinafre, a gente tem batata, os grãos integrais. Então, olha quanta coisa que a gente pode estar colocando na nossa dieta e tirando, né, os outros alimentos aí. Tá? A gente também tem fitoterápicos, vários fitoterápicos, né? Um é o inhame mexicano, que é o inhame selvagem, que também ajuda aí a nossa progesterona. Tem um outro, mas eu não me fugiu aqui agora, eu não tô lembrando o nome, mas a hora que eu lembrar eu passo para vocês. Mas então é esse conjunto da obra que a gente precisa estar fazendo. Bom dia, Rose. Que a gente precisa estar fazendo, meninas, para a gente ir melhorando nossos hormônios. Como eu falei, eles não podem estar em desequilíbrio, né? Nenhum lá em cima e nem outro lá embaixo. Eles têm que estar em equilíbrio. É a orquestra que tem que estar conversando, que tem que estar eles têm que estar em sintonia ali, né? Então, toda vez que eu tenho um hormônio mais predominante, eu tenho esse desequilíbrio e aí eu começo a ter vários, né, altos e baixos aí com o meu comportamento. E a progesterona, como eu falei, assim, uma das predominâncias aí, né, que acontece. Obrigada, vocês que são maravilhosas. Uma das predominâncias aí da progesterona também, para vocês observarem, é quando vocês vão no shopping fazer compra. Então, por exemplo, assim, digamos que vocês estão lá com o dinheiro, vocês vão comprar um presente para vocês. E vocês vão lá e procuram e experimentam uma coisa, experimentam a outra. Sabe aquele dia que vocês experimentam tudo e estão sem vontade, vocês estão com dinheiro? Qual a mulher que não gosta de ir no shopping fazer compra, né? Todos nós gostamos. Mas já tem momentos que você vai com o dinheiro, você quer comprar alguma coisa e não consegue. Não parece que tudo que se experimenta não fica bem. Tudo que experimenta não tá legal, não tem vontade, simplesmente não tem vontade. Então, geralmente isso é uma coisa muito, muito ligada à progesterona que tá baixa. Então, ela deixa a gente aí meio sem vontade. Quando vocês vão no shopping e estão com o estrogênio aumentado, nossa, vocês vão passar no salão, vão vir lindas, maravilhosas. Vai lá comprar sapatos, vocês não vão comprar um, vão comprar dois. Vai experimentar não sei o que. Aí vocês vão chegar em casa e falar: meu Deus do céu,
quanta coisa que eu comprei e agora como é que eu vou pagar? É bem isso, isso é o estrogênio, é aquela coisa assim, você está preocupada em se arrumar, em se cuidar, aquela mulher poderosa, né, mais vaidosa, e a progesterona não, a gente não fica vaidosa, a gente vai tocando, né, ai, tá boa essa roupa, ai, tá bom isso daqui, a gente tá muito mais preocupado com a casa, a gente quer arrumar a casa, a gente quer deixar tudo organizadinho, a gente quer cuidar dos filhos, né, o instinto maternal, né, aquela coisa assim, e não se preocupa muito com a gente. Então, como eu falei, tem que ter esse equilíbrio aí pra gente ficar legal, né, nem detonar o cartão de crédito e nem também não se cuidar. Então, é isso aí, meninas. E para isso, a gente precisa melhorar essa parte. É um todo, né, como eu falo sempre aqui, é um todo, não é você simplesmente fazer uma coisa. Ah, fruta é bom, então vou comer só fruta. Mas aí as outras coisas, como é que ficam, né? Então é o conjunto da obra para vocês melhorarem. Então, quando a gente pensa, por exemplo, aí, né, em melhorar o sono, então ter uma rotina e dormir cedo, né? E quando você tem essa rotina, o teu corpo se adapta, ele se acostuma. Vai chegar naquele horário ali, você tá morrendo, né? Então, eu, por exemplo, eu vou dormir, eu tô na cama às 10 horas. Só que chega 9h30, já não sou eu já tô, e eu era, sim, não era, mas precisa dessa rotina, pro seu corpo adaptar, porque se você dormir, você recupera todo o teu dia, você vai que vai, você melhora, então precisa dessa rotina aí com o sono. A mesma coisa é pensar no seu intestino, nossa, meu intestino não tá legal, então peraí, o que eu tenho que fazer para melhorar? Então vamos melhorar a água, será que eu consumi fibras em quantidades adequadas? Será que eu tô comendo os alimentos certos que ajudam a soltar o meu intestino? Eu tenho que fazer coisas desde o acordar até o dormir, já melhorando esse intestino. Aí na minha escolha alimentar, né? O que será, né? Às vezes a gente acorda com vontade de comer besteira, mas assim, não, vamos primeiro comer a coisa certa, aí se sobrar eu como uma besteira, mas aí você já vai estar saciado, aí você vai comer, se comer besteira, você vai comer menos, né? Então é nesse sentido que você tem que olhar para você, né? E eu sempre, mas sempre tô falando aqui para vocês, meninas, que nós somos, a gente tem que ser tratada como a última bolacha do pacote, a número 1, né? Porque se você cuidar de você, você vai dar melhor para os outros. Se você não cuidar de você, você não tem como cuidar de ninguém, né? Então aí você fica ali mal amada, resmungona, chata, ninguém aguenta, né? Vai virando essa bola de neve. Então comecem a se cuidar, comecem a ter uma rotina de atividade física, que é fundamental, né? Para nós mulheres aí é número 1. Então assim, mudando o hábito alimentar, colocando uma atividade física, tentando se conhecer, observar, nossa, eu comi tal alimento, não me caiu bem, peraí, então vamos tirar esse alimento, vamos colocar esse, porque no dia a dia a gente consegue ver o que tá pegando e tentar arrumar, né? Então procurar conhecer o nosso corpo, ter essas rotinas no dia a dia, porque aí você vai passando, sim, todos nós na menopausa a gente sabe que é pro resto da vida, mas você consegue organizar a casa. Então, se a tua casa aqui dentro tá muito bagunçada, não adianta eu ir lá no médico e fazer uma reposição hormonal. O médico passou os hormônios. Mas esses hormônios, meninas, vai cair num rio sujo, numa casa bagunçada. E aí não vai ser legal. Aí a gente tem risco de ficar doente, inclusive de câncer. Por quê? Porque o hormônio tá caindo numa casa bagunçada, suja. Então eu preciso fazer a reposição hormonal, melhorar, mas o primeiro passo é arrumar a casa aqui dentro, para a gente poder jogar o hormônio, o fitoterápico, o que precisar, numa casa limpa, numa casa organizada. E daí as coisas vai que vai. Aí eu começo a ter vida, né? Qualidade de vida aí. Eu começo a viver. E aí por isso que eu sempre falo que a menopausa
é a melhor fase da nossa vida, mas ela é a melhor fase desde que eu esteja organizada aqui dentro, desde que a minha cabeça esteja boa, né? Desde que eu esteja fazendo as coisas correto. Aí eu vivo bem, de paz, com equilíbrio, né? E focada em mim, nas minhas coisas, cuidando legal das pessoas também, né? Tendo aquele convívio adequado. Tá bom? Então, bora lá, né? Vamos fazer aí a coisa acontecer para que a gente passe essa fase da menopausa, a melhor fase, que é aquela fase que os filhos estão crescidos, a gente só tem aí os netos. Eu não tenho neto ainda, mas adoraria ter. Mas deve ser muito gostoso. Então, assim, é curtir os netos, curtir a família, curtir os filhos, né? Mas a gente já tá numa nova fase, uma fase. Então, aí o que a gente precisa consertar aqui dentro? Organizar as coisas aqui dentro pra gente viver bem. Tá bom, meninas? Então, vou deixar vocês aí um excelente dia, uma excelente sexta-feira para vocês, que seja um dia muito abençoado. E o nosso final de semana tá aí, né? Que vocês tenham um final de semana maravilhoso. E vamos que vamos se cuidar, vamos se amar, tá bom? Um excelente dia. Vou agora preparar o café do maridão e bora trabalhar, bora fazer as coisas. Beijo, 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 beijo pra vocês. Beijo, meninas. Fiquem com Deus.